Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59, dia 8 de novembro, rapidão, sexta-feira. Hoje a gente tem aqui pessoal da Lei Seca, representado aqui pelo seu coordenador, Sérgio Oliveira, para a gente falar sobre essa operação, que é um sucesso, que completou no ano passado. Esse ano está completando 12 anos, completou no dia 28 de junho, em Alagoas, tá? E para celebrar essa data, o Departamento Estadual de Trânsito fez aí, né, a entrega de novos veículos e homenagens aí às equipes que estão nas estradas. Pode vir mais para perto, Sérgio. Isso. Você tem ideia, de janeiro a maio de 2023, no ano passado, viu, gente? De janeiro a maio do ano passado, foram registradas 21 prisões em flagrante contra 50 no mesmo período do ano passado. Tá? Em mais de uma década de atuação em Alagoas, a Operação Lei Seca realizou 4.101 ações com 216.242 abordagens de veículos. Então, é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente já aprendeu e o governo, tanto estadual quanto federal, fazem campanhas para dizer que álcool e direção não combinam, e não combinam mesmo. A gente tem visto aí o resultado disso, né? Acidentes com mortes, vidas ceifadas, né, pela irresponsabilidade de quem bebe, de quem vai assumir o volante. Aí você vai perguntar, Pepe, você nunca fez isso? Não, fiz, né? Eu fiz. E assim, me arrependo amargamente de ter feito. Não provoquei nenhum dano a ninguém, graças a Deus, mas não estava livre de acontecer. E uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre tenho isso como pauta, Sérgio, sabe o que é? É o remorso. Sabe? Por quê? Porque geralmente o remorso é acompanhado de uma decisão que você tomou e que você não tem mais como ter desculpa. Então o remorso ele lhe acompanha, ou ele vai lhe acompanhar o resto da vida, porque você fez algo que você não consegue se desculpar. Não é nem desculpar o outro, é você se desculpar. Tá bom? Mas eu quero fazer um convite aqui para você, a gente já está falando aqui de carro, né, Marco Aurélio? Então é o seguinte, hoje à noite, até domingo, de hoje às 18 horas até domingo, o terceiro encontro de carros antigos aqui em Arapiraca, que vai ser no local mais lindo daqui da nossa cidade, que é o Lago da Perucaba. Então faz o seguinte, vai participar, vai prestigiar com a sua família, tem carros lá, antigos para todos os gostos, você vai poder tirar foto, dependendo do seu proprietário, você entra, dá até uma voltinha num carro desse, né? Então passa lá no Lago da Perucaba a partir das 18 horas até as 22 horas. Um abraço, Antônio Carlos, toda a galera que faz aqui carros antigos. Os antigos de Arapiraca estão promovendo mais uma vez esse encontro. Então no Lago da Perucaba, não tem programa para fazer hoje não? Pois é, então passa lá no Lago da Perucaba a partir das 8 horas, das 18 horas até as 22, e você vai conhecer carros incríveis que você quer fazer história, leva teu filho, leva tua filha pequena para conhecer como eram os nossos carros de antigamente. Sérgio, muito obrigado por ter vindo, atendido aqui o nosso conclame. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André Pepes. Boa tarde, pessoal da Rádio Novo Nordeste, programa Saúde em Foco. É um prazer estar aqui em Arapiraca, né? É interessante que Arapiraca sempre é a nossa segunda praça, né? A primeira praça é Maceió, onde a gente faz muitas operações em Maceió, mas Arapiraca já é segundo local de maior número de operações, uma vez que a gente tem um foco em evitar acidentes, evitar mortes, né? Então a Operação Lei Seca se sente à vontade quando está em Arapiraca, porque já são muitos anos que eu venho aqui, já quase 10 anos que a gente vem em Arapiraca, e sempre assim, a gente não tem muitos problemas em Arapiraca, porque o pessoal sempre é muito cordial, entendeu? Maceió já tem algumas regiões que é ruim de fazer abordagem, mas assim mesmo a gente faz, porque a gente tem uma capacidade muito grande de fazer essas ações. Mas em Arapiraca sempre a coisa segue a bom termo. Claro que tem os mesmos tipos de infrações que tem em Maceió, mas a gente se sente muito bem quando vem a Arapiraca. Normalmente nós estamos fazendo quatro operações em Arapiraca por mês, né? Já teve mês até de 5. Mas é um prazer, André, estar aqui, estou à disposição, viu?
Perfeito. Eu vou começar. Eu estava falando para você que tem gente que fala assim: peraí, você não bebeu, não? Já sim. Você bebe? Bebo sim. Só que tem um detalhe. Eu vou contar uma história para você. Eu era solteiro quando isso aconteceu. Eu estava com um carro consertando em Maceió. Eu morava lá nessa época. Aliás, eu morava aqui e nesse final de semana eu estava na casa de uma tia minha ali, na ladeira do Calmon, em Bebedouro, que você conhece muito bem. Conheço bem. Que hoje agora tudo está ali, transformou em deserto, interditado por conta desse desastre da Braskem. E aí eu estava com o carro consertando na Duval do Góes Monteiro, lá no tabuleiro. O mecânico marcou pegar o carro mais ou menos umas meio-dia. E sabe que mecânica pode dar algum problema, sempre tem um atrasozinho. E atrasou um pouquinho. E aí eu peguei o carro e o pessoal disse: não, pai, vai fazer o quê? Fica aqui. Eu não conhecia ninguém. Sim. Vamos ficar aqui, é para tomar um aqui. Nessa brincadeirinha, isso faz muitos anos, viu, Sérgio? Sim. Eu acho que não existia ainda a lei seca. Eu ainda era solteiro, isso faz mais de 21 anos. A lei seca de 2008. Pronto. Então, faz mais de 21 anos. E aí, eu fiquei por ali, tomando uma cervejinha com o pessoal, comendo churrasquinho. Rapaz, nessa brincadeira, foi dando 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde. E aí, eu digo, agora eu tenho que ir embora, meu filho, senão eu vou dormir aqui mesmo. Olha a minha irresponsabilidade. Eu desci a Duval de Góes Monteiro, eu desci a ladeira do Calmon, coloquei o carro, a gente tinha algumas primas e tias que moravam ali todas próximas, e tinha uma delas que tinha uma calçada grande, a gente sempre que ia colocava o carro lá. Eu coloquei o carro lá, estacionei o carro como estacionava de todas as vezes que eu estava sóbrio, né? E deixei o carro lá, tranquei tudo, e fui para casa da minha tia que ficava do outro lado da rua. Eu entrei e não cumprimentei ninguém, fui direto pro quarto do meu primo, filho dela, e fui dormir, né? O filho dela, meu primo, policial civil, estava trabalhando. Quando ele chegou de madrugada, ele disse... De madrugada não, ele chegou à noite e disse... Entrou no quarto e disse: meu Jesus, ele era fumante. Aí disse: mãe, o que é que houve com o André? Ele disse: não, ele entrou aqui e não falou com ninguém. Mas não é Gustavo Henrique, não, né? É Gustavo Henrique. É meu amigo e irmão de Gustavo Henrique. perícia do Detran, Isso. agora policial, né? Isso. Pai dele também, muito meu Isso, amigo. o irmão é meu tio. Pronto. Foi na casa do irmão. O irmão trabalhou com meu pai e eu trabalhei com o Gustavo. Pronto. Foi na casa ali do irmão, ali em Bebedouro. Aí ele disse: não, ele entrou aqui e não falou nem com ninguém. Entrou pro seu quarto ali, parecia o dono da casa. E disse: mãe, se eu acender um cigarro ali, explode o quarto todinho. E o André não é, e realmente eu não era de fazer isso, né? E aí me acordei de madrugada, né, com aquela sede peculiar que dá depois de uma ressaca. Abri a geladeira da minha tia, tinha uma Coca-Cola de 2 litros lá, meu amigo. Eu disse: vai ser tu mesmo. Olha, apagando fogo. Não, eu só fiz tirar a tampa. Eu tomei que tava tomando uma madeira. Tomei a garrafa de 2 litros todinha. Quando foi no outro dia de manhã, ainda botei dentro da geladeira, só o casco. Ela disse: de manhã me acordei 10 e pouca da noite. Ela disse: meu Deus, eu comprei uma Coca-Cola. Cadê a Coca-Cola? Eu disse: eu tomei. Disse: todinha? Digo: foi. Eu tomei todinha, porque eu tava meio de ressaca. Aí disse: meu Deus do céu. Aí ele chegou, o Gustavo disse assim: ô bicho, o que foi que tu fizesse? Eu disse: não, bicho, eu encontrei uns caras ali. Eu não conhecia ninguém. Você imagina se você não tivesse esse apoio, né? Porque você estava perto de uma casa de um parente. Imagine se você tivesse só, o que poderia ter acontecido. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria que vocês soubessem que o radialista, o jornalista André Pepes, ele cometeu um erro muito grave que eu não cometo mais hoje. Se você perguntar se eu bebo, tá? E eu vou até dar algumas sugestões aqui ao Sérgio. E a primeira é essa, é chamar a atenção para que você não seja responsável, porque é o seguinte: eu tava alcoolizado ao ponto de não saber onde eu tinha deixado o carro. Eu tinha estacionado o carro e tudo, eu não sabia nem como é que eu cheguei lá. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu sou pai, porque eu sou marido, né? E sobretudo porque eu sou consciente e sou responsável. Tá? Então eu não quero ter esse remorso nas minhas costas, Sérgio. Então, a minha pergunta, e é um convite já. Eu gostaria muito de ouvir você dizer que a lei seca vai ter uma base em Arapiraca, porque já passou da hora.
André, isso é uma das nossas tratativas no Detran, né? Já há muito tempo que a gente procura colocar pessoal dentro da lei seca, para quando a gente tiver quantidade suficiente, que hoje a gente tem 40 homens na lei seca, são 20 militares e 20 servidores do Detran, e para Arapiraca a gente iria precisar mais ou menos de uns 20 homens para poder atuar nessa região de Arapiraca, né? Mas eu vou levar essa sugestão, inclusive, para o presidente do Detran, o Marcos Firma, para que a gente foque, coloque já no nosso planejamento essa ideia. Muita gente que está na lei seca hoje mora aqui na circunvizinhança de Arapiraca, então não é muito difícil a gente fazer remanejamento de pessoal, entendeu? O que vai faltar exatamente é a estrutura, né? Que a gente vai, principalmente a questão da Polícia Militar, já que a questão do Detran a gente resolve, mas é muito importante, né? Você ter ideia, na vez passada que nós viemos a Arapiraca, nós fizemos 113 infrações diversas, né? Das quais nós fizemos 20 de lei seca, entendeu? 20 de pessoal dirigindo sob efeito de álcool, né? E eu digo sempre, isso que você estava relatando aí, é o que a gente chama de percepção do risco. A gente, muitas das vezes na vida da gente, a gente não tem a percepção do risco, de forma nenhuma. A gente faz a coisa de forma assodada, arriscada, não pensa na família e nas consequências também, como você muito bem disse aí, né? O bom para você naquele dia é que você não cometeu nenhum acidente, né? Você foi trazido para a casa de um parente, né? Deus estava ali perto de você, né? Trouxe para a casa de um parente, de uma família que é ligada ao trânsito, inclusive, né? Sim. Muito bacana, e a coisa aconteceu dessa forma. Pois bem, André, eu vou levar essa sugestão, certo, para o presidente Marco Firma, para que a gente tenha uma base aqui em Arapiraca. É muito importante. A cidade já tem 250 mil habitantes, né? Se você contar com a micro-região de Arapiraca toda, com a região metropolitana, nós estamos falando aí em coisa de 400, 500 mil pessoas que estão aqui em Arapiraca. Para você ter ideia, sempre que a gente faz aqui operações, pelo menos 30% a 40% das pessoas são de outras cidades, que estão aqui por perto, Giral, né, o cara ali do Limoeiro, né? E a gente tem despertado para isso. Uhum. Uma vez que o nosso objetivo é exatamente esse de debelar os acidentes, né? Evitar mortes, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, inclusive de vez em quando a gente visita a unidade do Agreste para saber como as coisas estão acontecendo. Essa semana mesmo a gente soube que tivemos aí ali no feriadão Dia 30. Do dia 30 agora, tivemos 66 casos de trânsito, né? De acidente de trânsito lá atendido pela unidade do Agreste. Então isso é muito importante. E você vê, esse ano o Arapiraca, ele coleciona muitos acidentes. Esse ano, inclusive, principalmente vítimas fatais. Do 24, né? E eu tive um tempo desse aqui na SMTT, na DMTT daqui, na SMTT no caso, DMTT em Maceió. E a gente já abordava isso, o pessoal é parceiro, né? E a gente precisa fazer essas ações de forma mais contundente, né? Inclusive com a participação do Ministério Público, né? Que é o promotor muito importante aqui, que é muito, muito ligado, engajado nessa questão do trânsito. E a gente precisa fazer um plus, ou seja, fazer algo mais daquilo que a gente está fazendo. Uhum. Tem uma palavra de um ouvinte aqui que ele diz o seguinte: eu queria morar nessa Arapiraca que o senhor está falando. Fui motorista de aplicativo por quase 2 anos em Maceió e lá sim, a lei seca funciona. Sempre em bate-papo com passageiros, os mesmos sentiam medo de ser pegos na lei seca. Aqui em Arapiraca quase não existe essa operação. E quando tem, durante a semana. Arapiraca, todos os finais de semana, registra diversos acidentes e alguns com vítimas fatais devido a condutores dirigirem sob o efeito de álcool. Não adianta muito falar do que não foi feito, mas eu pergunto, quais as ações efetivamente a coordenação da lei seca vão de fato colocar em prática para que esses acidentes diminuam em Arapiraca? Forte abraço. Fazendo só uma pequena correção, o coordenador da operação da lei seca é o Coronel Alex, né, que está inclusive hoje em Salvador a serviço do Detran, né? Foi fazer uma tratativa lá. Você é o chefe de planejamento e fiscalização. Eu sou o chefe de planejamento da fiscalização. Sim. Então, na realidade, eu faço todo o planejamento e junto com ele a gente coloca o serviço de informação para atuar. Veja bem, a gente, na questão de Arapiraca, não é possível que a gente, na última vez que veio, a gente já veio essa semana também, viemos ontem. Mas nós tivemos que apreender 50 veículos. Veja que você vem com a estrutura de lá para cá e depois dar cabo desses veículos e colocar dentro do depósito. Então é muita coisa. 50 numa noite só,
né? É muito serviço, é muito trabalho. Nesse mesmo dia, dessa última vez que nós fizemos 113 autuações, dessas 20 de alcoolemia. Então, veja, André, que a gente não pode fazer mais do que a gente está fazendo, porque é exatamente humanamente impossível. E aí eu queria dizer para o ouvinte que quando a gente está fazendo a estratégia de lei seca, né, a gente conta principalmente dentro da estratégia, primeiro, com o aparelho de fiscalização do Detran e da Polícia Militar. A gente conta com isso. Mas uma outra ponta do nosso trabalho está exatamente aqui onde eu estou sentado, que é a imprensa, entendeu? Está aqui nessa ponta aqui. E está também, principalmente, André, na questão do envolvimento das famílias. A gente não vai conseguir resolver esse trauma, né, dos acidentes de trânsito, dos sinistros de trânsito no Brasil, se a gente não tiver a participação das famílias e da sociedade. É muito importante que a gente interfira. O pai como pai, o filho como filho, a mãe como mãe, né? E o amigo como amigo, né? Até a gente sabe muito bem que quando você diz que eu tenho muitos amigos, a gente sabe que não tem muitos amigos. Normalmente nós temos 3 ou 4. Verdade. E temos muitos colegas, né, que nos consideram e a gente considera da mesma forma. É verdade. Se a gente não conseguir entrar nos clubes de serviço de Arapiraca, se a gente não conseguir engajar todo o aparelho de trânsito de Arapiraca, né, todo o policiamento que já está em Arapiraca, né, às vezes a gente vê algumas infrações aqui que não precisava acontecer, porque o aparelho de Arapiraca de policiamento é muito grande, entendeu? Eu acho até assim, para uma cidade de porte médio, mas é um aparelho, a gente vê polícia na rua aqui, não tem como dizer que não, né? A gente vê CMTT atuando. É preciso também que a gente puxe todo mundo para dentro, porque a Operação Lei Seca vai fazer o seguinte: ela vai chegar, eu vou dizer nossas médias por ano. As nossas médias por ano são 1.000 casos. 1.000 casos para uma equipe só. 1.000 casos. E as abordagens que nós fazemos e os testes estão entre 35.000 e 40. É muita coisa. Entendeu? A gente vive Lei Seca. A Operação Lei Seca tem um grupo no WhatsApp que a gente vive Lei Seca a semana toda. Inclusive eu te mandei o link do nosso programa aí, que se você quiser compartilhar com o grupo, pode copiar e colar. Pronto, e colocar lá para a gente dar um abraço nesse povo todo aqui. Tranquilo. Enquanto você compartilha, eu quero fazer uma pergunta. É importante essa observação. Veja que isso que ele diz aí, certo, é muito importante para a gente. Sim. Isso é um alerta. Maceió, a galera anda de aplicativo, claro, porque tem medo da Lei Seca, tem que ter medo a mesmo. A gente vive com a sociedade. E é uma outra coisa. O milagre que nós tivemos agora, nesses últimos 5 anos, é a questão dos aplicativos. Nós já tínhamos o táxi, mas o aplicativo hoje ele foi muito bem aceito. Com certeza. Né? Então você pode andar de aplicativo em Maceió todos os dias, chegar no final do mês e gastou 500, 600 reais. Muito menos do que você gasta de combustível e tal, e manutenção. E se você for sair para beber, quando você for sair para beber, gente, combina. Tem um amigo da vez, tem um cara que não bebe também, né? Mas o cara gosta de estar ali na folia com os amigos tomando uma. Não tem nenhum problema. Nesse dia o cara toma cerveja sem álcool. Vou até perguntar aqui ao Sérgio se a cerveja sem álcool funciona mesmo, né? O cara vai lá e vai tomar sua cerveja sem álcool, enquanto o restinho da turma, a galera lá, toma a cerveja com álcool. E aí o da vez compartilhou aí? Vou passar aqui, pessoal, já botei aqui, né? E aí, Sérgio, eu queria te perguntar uma coisa também, que é o seguinte: a gente, em Arapiraca, nós temos aqui, até já falei isso em outras oportunidades, é que nós em Arapiraca temos diversos pontos de estrangulamento. O que eu estou dizendo aqui é que você tem muitas vias de fuga, né? E fora os grupos de WhatsApp. O que é que acontece? Quando a Lei Seca vem, por exemplo, para o Bosque das Arapiracas, um local que eventualmente é feito a Lei Seca aqui no Bosque das Arapiracas, quando a Lei Seca vem para cá. O que é que acontece? A galera manda pelos grupos do WhatsApp: olha, não vai pro Bosque não, que tem Lei Seca lá. Ou seja, quem bebeu já vai evitar aquela localização. Outro local é a rua 30 de outubro, ali perto da Concatedral, né? E outro lugar é a rua Benjamin Freire. Em Maceió, né, nós sabemos que a Lei Seca ela é meio que volante. Ela para no lugar, passa um tempo, depois ela vai para outro lugar, passa outro tempo, né? Por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, alguns bebedores aí contumazes vão me execrar aqui, mas eu não sou candidato a nada não, tá? Eu estou dando a sugestão, se você beber e for dirigir, isso é um problema seu, tá? E se a Lei Seca lhe pegar, tomara que lhe pegue mesmo, para você aprender aprender a fazer a coisa certa. Então, por que esse mesmo modus
operandi, vamos dizer, que é feito em Maceió, com a questão de mudança estratégica de local. Olha, vamos aqui para Cecicunha. Tá cheio de bar aqui. Isso. Cheio de bares aqui. Indo e voltando. E o povo de Arapiraca, Sérgio, começa a beber a partir de hoje, mas o pesado aqui é sábado. Sábado, o pessoal, a partir da meio-dia, começa a entornar todas aqui com força e aí não tem local, não. A última vez que a gente veio aqui na Cecicunha está com, acho que uns 2 meses. Inclusive estava o promotor com a gente na operação. Boa. E nós fizemos 12 casas aqui nessa região, já no finalzinho lá dos bares. Ocorre que quando a gente tem 12 casas, já é muito recorrente, entendeu? A gente tem que levar parte desse pessoal para a delegacia, lavar flagrante e encaminhar processo para a Detran e para a Justiça. Então é toda uma situação. E o que é que eu quero dizer com isso, André? A gente atua numa parte do problema, tentando com que as pessoas entendam que isso ocorre, que o cidadão vai para a delegacia, né? A gente não tem por exemplo, o foco da gente não é levar todo mundo para a delegacia. Sim. É que alguém veja o que está acontecendo e ele mesmo procure também tomar sua consciência. Hoje, como eu falei para você, nós temos o táxi, nós temos o aplicativo, nós temos o amigo da vez, nós temos o andar a pé, nós temos o fazer a farra perto de casa, né, junto das pessoas que você mais conhece, né? No entanto, algumas pessoas ainda ficam nessa de achar que não vai acontecer. Minha gente, faça uma visita na segunda-feira no hospital novo, na unidade de emergência. Na unidade de emergência aqui de Arapiraca, que você vai ver que ainda está lá sobrando 5 ou 6 casos graves de pessoas, quem quebra a perna, quem quebra um dedo. Sim. Ó, o sujeito imagina que é só o cara morrer, né? O perigo é morrer. Não. A sequela. Se você perder um dedo do pé, você praticamente fica um cara que está fora do mercado de trabalho. Verdade. Entendeu? Se for da mão, do mesmo jeito. E isso ocorre muito. Muita gente com a perna quebrada. E a gente visita exatamente por isso, para ver o que está ocorrendo lá. Então é preciso que a gente traga todo mundo para dentro. A Lei Seca vai continuar atuando. A legislação, ninguém pensa que ela vai regredir. Você vê que nos últimos anos ela tem endurecido. Ela tem endurecido. E tem que ser assim mesmo. E vai ter uma próxima forma já. Proximamente nós vamos ter uma atitude mais pesada ainda. Não é? Que até já se discute se a recusa vai ser aceita ou não. Eu quero falar sobre isso. É importante que a gente também fale sobre essa questão da recusa, né? Exatamente. Mas já existe um encaminhamento no Congresso de que a recusa poderá desaparecer. Perfeito. Vai bastar uma simples filmagem para a gente prender a pessoa. Pronto, eu quero falar sobre isso. Eu vou para o intervalo, Sérgio, enquanto você toma sua água aqui, fala com o pessoal do grupo aqui, convidando todo o pessoal aqui que está assistindo aqui, do pessoal da Lei Seca. Um grande abraço para vocês. Erivânia Félix, um abraço. A dona Vera Lúcia Caetano está aqui também no nosso chat no NN Play. Você pode entrar, compartilha esse vídeo. Estamos ao vivo aqui na NN FM 91,5 em Arapiraca. Estamos ao vivo no nosso canal também no YouTube NN Play. O assunto é Lei Seca, tá? Com o coordenador de fiscalização e planejamento do Detran Alagoas, Sérgio Oliveira, que está aqui com a gente. Na volta no intervalo, vamos perguntar esse negócio. Mas tem uma lei que diz que eu não sou obrigado a contrair prova contra mim. E você está cheio de cana dirigindo, desceu do carro lá embriagado, atropelou, matou, ou atropelou e não matou, bateu mesmo e só prejudicou a você mesmo. Vamos saber com o coordenador se essa recusa é aceita, se a gente pode recusar, porque eu não posso contrair prova contra mim, embora esteja cheio de cana. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Na Boa Terra Chevrolet você encontra
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Rádio. Saúde em Foco. Muito bem. O assunto é lei seca. Estou aqui com o chefe de planejamento da fiscalização do Detran Alagoas, Sérgio Oliveira, para a gente falar e continuamos falando sobre esse assunto aqui. Um abraço aqui a Eri Galvão, também ao Newton Augusto. Ele disse: boa tarde, estou gostando, estou em Maceió, estou no Village, no Paraíso. Muito obrigado pela audiência, a todos que estão ouvindo, o pessoal da Lei Seca também, do grupo da Lei Seca, que estão prestigiando a gente aqui. Você está vendo fotos aí do Tenente Coronel Eduardo Alex, que é o gerente de planejamento, fiscalização e controle do trânsito de Alagoas. Vai aparecer aí na sua imagem aí no NN Play, tá? O ouvinte colocou assim: fala dos acidentes fatais que ocorreram recentemente com aquela senhora que vendia lanches e foi atropelada por uma mulher embriagada, que a mesma foi presa em flagrante e saiu andando da delegacia no mesmo dia. É mais recente do porteiro de um condomínio que morreu atingido por um carro com outro motorista embriagado. E tem mais: se as operações se intensificarem, os motoristas de aplicativo vão agradecer, pois vão melhorar a sua fonte de renda. Todo mundo sai ganhando, né? É verdade. Esses acidentes foram bem recentes mesmo, Sérgio, aqui. Tanto dessa senhora que vendia lanches, terrível isso aí, né? Terrível mesmo. E a pergunta que a gente fez antes do intervalo: motorista embriagado, na realidade você não precisa nem mais estar embriagado. Um copo de cerveja, né, Sérgio? Um copo de cerveja, porque a tolerância é zero, né? Um copo de cerveja, ela já dá, o aparelho já consegue medir isso aí. E tem o caso de você fazer o teste, tem o caso de você recusar. Eu queria falar sobre a recusa. Pronto. É importante que a gente saiba que mesmo na recusa, a recusa tem que ser uma recusa decente. Só pode recusar quem está bem educado, está bem, vamos dizer assim, bem tranquilo e não tem aparência de embriaguez. Ele está recusando porque ele sabe que tomou um copo, ou 2, ou 3, não tem aparência nenhuma de embriaguez, porque senão a gente faz de outra forma. Mesmo que ele recusa, nós temos um outro instrumento, que é a sintomatologia do cidadão, ou seja, a gente faz um termo de constatação de embriaguez. Tanto faz ele fazer como não. Entendeu? Quando a gente oferece o etilômetro, o bafômetro, a gente está exatamente dando a ele a chance de ele fazer a negativa. Porque se vai dar 0, não tem problema nenhum. A gente vai agradecer, vai abraçar, vai dar um boto a ele, um adesivo, um brinde até, né? A gente pratica muito esse tipo de coisa, mas se ele se achar que a gente está fazendo alguma imposição, não é imposição nenhuma. A lei, inclusive essa questão de contrair prova contra si, já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Né? O ano passado já foi, vamos dizer assim, formatado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, isso não é coletar provas, não é você estar coletando provas contra você. Você está tendo a oportunidade de você fazer a negativa, né? É exatamente o que o aparelho oferece. Então, se você bebeu e sabe que a tolerância é 0, você está em curso na lei. Artigo 165, artigo 165A. 165 é alcoolemia pura e 165A é a recusa. Todos os dois artigos dão suspensão de carteira, entendeu? Dá multa de R$ 2.934,70. Você tem que fazer reciclagem, você tem que se reabilitar dentro do Detran para poder fazer mais uma prova para saber se você conhece a legislação de trânsito, se você está ciente daquilo que ocorreu, né? Isso quando o caso não parte para o Detran e para a própria Justiça. E né? para a delegacia, quem arbitra aí a fiança é o delegado, não é isso? Dependendo do caso, tem uma forma que quando o crime é menor, né, que você não atropelou ninguém e tal, né, você está só embriagado, é o delegado que arbitra a fiança. E quando é um caso de morte, também aí tem que passar pela audiência de custódia com o juiz, ele é quem faz pela conveniência da lei também e dele próprio, né, porque ele vai fazer a dosimetria, né, para saber qual é o estado do cara, como é que é, e também vai levantar os antecedentes criminais. Né? É importante que a gente diga, muitas das vezes a gente levou o cara para a Lei Seca, levou para a delegacia, quando levantou os antecedentes criminais, o cara tinha um crime fora.
Entendeu? Então, essa oportunidade, você não pode chegar na delegacia hoje mais para poder registrar um BO se você tem antecedentes criminais, porque o InfoSeg, ele é muito bem aparelhado, paramentado para saber qualquer situação em Alagoas, em Arapiraca, em Maceió, no Rio Grande do Sul, em Sacramento, onde for, vai aparecer ali. Então, já seria uma forma até de você se conscientizar, não é? De se conscientizar. E aí eu te digo, a gente não vai falar que as pessoas estão vacilando demais. Mas hoje você beber e dirigir é um vacilo. É um vacilo, é você estar muito próximo da lei. Você pode sair de casa como um cidadão e voltar como uma pessoa com problema na justiça. Você saiu como cidadão perfeito, aquela sua família, você tem 50 anos, e no final do dia, quando você volta, você está com um problema grande na justiça. É verdade. Eu não sei, eu não me lembro, Marco Aurélio, se aquele acidente de Feira Grande foi esse ano, Marco Aurélio? Foi esse ano, né? Teve um show, se eu não me engano, na emancipação política da cidade. Eu lembro dele. E na volta, às 4 da manhã, uma senhora que vendia... Uma senhora, né? E o seu funcionário, né, Marco Aurélio? Que vendia frango. Um carro invadiu a contramão. Foi inclusive filmado, né? Foi filmado. Por outras foi pessoas filmado. Que estavam perto, dentro do carro. Exatamente. Percebendo que o cara não estava bem, né? Percebendo que ele estava com problema de álcool. Isso, né? Morte instantânea dos dois. O garoto estava auxiliando a sua patroa. Ela morreu, ele morreu. Enfim. Não tem nada que... E assim, Sérgio, eu não sou legislador, eu sou jornalista, sou radialista. Mas assim, tem algumas coisas no Brasil que eu não entendo. Esse negócio de dolo eventual. Olha, eu não sei o que é um dolo eventual. Porque se você bebe e você vai dirigir, não tem dolo eventual nenhum, cara. Você está assumindo o risco. E se você matar? Né? Então, na legislação brasileira, parece que é mais fácil assim. Você pega uma pistola, compra a pistola e atira no cara. Aí é dolo, aí você é dolo mesmo. É dolo mesmo. Tá certo? Mas você pega um carro e parte pra cima da pessoa pra matar, é dolo eventual. Não entendo. Você acelerou. Você sabe que a pessoa tá na sua frente. Entendeu? Você acelerou e colocou por cima da pessoa com a intenção de matar, aí tá com os agravantes, né? De embriaguez, às vezes inabilitado, às vezes sobre a faixa de pedestre, são todos agravantes, né? Exatamente. Da legislação, né? Exatamente. É dolo eventual. Eu não vou entender nunca esse dolo eventual. Eu não sei que brecha é essa, né? Que a justiça brasileira ainda permite. Você falou de algumas mudanças que vão acontecer. André, os casos que a gente já estudou no Brasil de dolo eventual, que a gente acompanha, né? A gente acompanha porque eu tenho pós-graduação em Direito de Trânsito. A gente vê que no caminhar do processo volta para a culpa. Não tem caso, muito pouco caso. Olha, não tem o dolo, eventual. Um tribunal superior, quando chega naquela instância, o advogado consegue voltar para a culpa. Então, o crime de culpa, ele tem uma outra conotação. Então, quer dizer, quando você fala aí, nós não somos legisladores, nós somos cidadãos, né? E a gente, enquanto cidadão, a gente procura fazer com que as pessoas consigam entender isso. É preciso, sim, nós temos uma legislação, a parte da legislação brasileira, 95%, é uma legislação muito boa, muito grande, uma legislação de primeiro mundo. Mas essa parte ainda dos crimes de trânsito, ela precisa ser mais aperfeiçoada. Isso a gente depende muito dos nossos congressistas, né? E depende também de a sociedade começar a se rebelar contra isso. Né? Perfeito. Não pode de jeito nenhum. Perfeito. Uma pessoa, e você às vezes fica com raiva, às vezes, até do delegado ou do juiz. Mas é a legislação. A legislação fala isso, é a brecha. Tá na lei. É a brecha. E o cara sabe logo. Chegou lá na delegacia, ficou mansinho, não criou mais nenhum tipo de problema, não tem um antecedente criminal, é muito provável que ele vai responder em liberdade. Muito provável. O Carlos André, um abraço aqui. Carlos André, ele acrescenta aqui que essa senhora que morreu com o funcionário, ela tinha um abatedor no Massapê, que é um povoado aqui. Isso. Ela ia pra Feira Grande, tá? Foi depois ia para o trabalho, né? Ia para o trabalho, ganhar funcionário, ia ganhar a vida dela e dos amigos dela que trabalhavam com ela, né? O Ronaldo diz assim: tem gente que não tem a CNH e não dirige bem, e tem gente que não tem CNH e dirige muito melhor do que os que têm. É verdade, não é mentira não, é verdade. Agora, é o seguinte, gente, existem agora a CNH popular, né? Sim. A CNH agora vale 10 anos para quem tem menos de 50 anos, quando você renovar. Eu me lasquei, rapaz. Fui fazer minha renovação, eu já tinha 50. Foi? Só valeu 5 anos. Mas não tem problema não.
Um detalhe, viu, Sérgio? Eu nunca tive uma infração de trânsito. Eu Importante dirijo isso, desde 1996. Nunca tive uma infração de trânsito. Muito bem. E aí, eu vou dizer uma coisa para você, em relação a essas novas leis que você estava falando, que podem chegar aí. Exatamente, já vamos falar delas aí. Tem muita coisa assim, porque a legislação de trânsito é a legislação que mais se aperfeiçoa no Brasil. Então, ela tem mais ou menos 300 artigos, mas ela tem 1.200, 1.100 resoluções. Então, ela tem um aprimoramento constante, né? É preciso que a gente solte algumas amarras, entendeu? Para avançar mais. E a gente não tem a menor dúvida, nós temos parlamentares que trabalham exclusivamente com o trânsito. Então, existe já muitas propostas, por exemplo, de aumentar essa questão da penalidade, de aumentar, por exemplo, a questão da reincidência, né? Então, tudo isso a gente acompanha para e passo para que a coisa aconteça, né? Veja bem, não existe nenhuma proibição de você beber. Não tem essa proibição, né? Como também várias proibições no Brasil que não tem. O que é proibido é a associação entre você beber, né, e você dirigir. Isso é gravíssimo, né? E a gente não entende por isso. Você já está fazendo um ato ruim, que é o ato de beber. E depois você faz a mistura, né? Eu acho que muitas dessas coisas, dessa direção ocorre até por exibicionismo, né? Você sabe que o homem tem 2 braços, tem 2 pernas, e se não tiver um carro, ele se acha que não está bem, né? Então o carro passa a ser um membro, né? Um membro da pessoa. Quando o carro é novinho e não sei o que, coisa e tal, a pessoa tem acha que chegando no local de Uber, ele vai ser menor, de forma nenhuma. Hoje eu acho que você sabe muito bem que lá em Maceió mesmo já é o cara, vamos dizer, aplaudido quando chega um Uber, né? A gente sabe que ele tem um carro muito bacana, né? Um carro top de linha. E a gente vê ele parar naquele bar, naquele estabelecimento e pagar o Uber. O cara é aplaudido, né? Nós temos vários donos de bares que são nossos parceiros. Inclusive, a gente dá palestra em bar, né? A gente vai dentro do bar para dar palestra. Basta que o cara peça, a gente vai dar uma palestra, sem querer incomodar ninguém, levar microfone, levar tudo, distribui prêmio. Perfeito. A gente procura identificar quem são as pessoas que estão naquela mesa, que não estão bebendo. Geralmente a gente leva uma camisa, leva um adesivo. Vou até dar uma sugestão aqui, né? Para os empresários aqui da nossa cidade. Gente, nós temos bares fantásticos, que você conhece. Sim. Nós temos aqui o Parrilha, nós temos uma Sagueirinha, né? Nós temos o Sabor Nordestino, nós temos o Caldinho do Pedrinho, que é aberto durante o dia, né? Temos o Caldinho da Canafístula, vamos lá, me lembra aí, Marco Aurélio. Deixa eu ver aqui na Avenida da C50, tem o Parmegiano aqui, né? Esses são os bares mais badalados, gente boa, gente bacana que frequenta, bom demais. Uma sugestão para você, né, empresário? A gente que quer beber, eu vou falar de eu, né? Não é falar de eu, é melhor de falar de eu. Vou falar de mim, né? Eu pego o meu Uber para ir e tu paga o meu Uber para voltar. Pronto. Exatamente. Não é uma ideia bacana. Aí você coloca lá, consumo mínimo X reais. E a gente te manda o Uber. Chama, né? Entendeu? Contrata um cara, um Uber, 2, que fica a noite todinha fazendo esse trem. Meu amigo, aí é como eu falo aqui, você pode beber até cair, meu filho. Só não vai vomitar no Uber. Exatamente, exatamente. Você tem um outro meio de você se deslocar que você não tinha antes, né? Hoje você tem Uber de todo tipo 1, tipo 2, tipo 3, e as pessoas hoje já estão se acostumando com o Uber, entendeu? E como o cidadão disse, ainda melhora a performance do Uber, entendeu? É verdade. Né? O cara tá ganhando seu dinheirinho, todo mundo tá ganhando dinheiro. E né? faz amizade. Faz amizade. Né? De repente, faz amizade. Né? Faz essa corrida pra mim, pra eu ir no outro sábado pra canto e tal. Olha só, a gente vai colocar na tela aí, Sérgio, é um caso do Porsche de São Paulo. Esse caso ficou famoso no Brasil inteiro. Motorista do Porsche amarelo que atropelou e matou o motoboy a 102 km por hora. Isso aí é o laudo do IC, lá de São Paulo, tá? Motorista do Porsche amarelo que atropelou e matou o motoboy em julho dirigiu o carro de luxo a 102,3 km no momento em que atingiu a moto da vítima na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Lugar chique, tá? De São Paulo. Zona Sul é um lugar chique. Interlagos. É o que aponta a conclusão do laudo do IC, Instituto de Criminalística, Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Segundo o documento, o empresário Igor Ferreira Salceda conduziu o Porsche a mais do dobro da velocidade máxima permitida na via, que é de 50 km por hora. Ele atingiu
a moto de Pedro Caíque Ventura Figueiredo por trás e derrubou a motocicleta com o piloto. Abre aspas, constatação da velocidade no momento da colisão através da avaria registrada no momento exato da colisão, a unidade do PSM registrou uma velocidade de 102,37 km por hora no momento do impacto, no dia 29 de julho de 2024, a 1h15 da manhã. Essa é a velocidade real registrada sem desvio padrão ou margem de erro, informa trecho da conclusão do laudo do IC. É um absurdo. Aí um negócio desse aqui é dolo eventual. Dolo eventual com a pena máxima de 8 anos. Não é? E se for um cara que tiver bons antecedentes, que tiver residência fixa, ele com o tempo ele vai converter isso numa pena bem menor, isso se for condenado. Serviço comunitário à comunidade. Né? Aí o serviço comunitário à comunidade, doar uma cesta básica, computador, uma cesta básica para uma entidade, né? Chegou lá na hora, eu acredito, não sei se é o mesmo caso, mas nós temos casos em São Paulo, que a fiança foi 300 mil, o cara pagou com a maior facilidade. 300 mil reais, o cara pagou com a maior facilidade, né? Então é preciso que o país tome um outro rumo, né? Não é só a gente aqui embaixo tá indo para a rua, se desgastando, né? E enquanto isso a legislação não está à altura, né? Fizesse isso em outro país do chamado primeiro mundo, a gente já tinha uma outra situação. E o Brasil tem tudo para ser o primeiro mundo. Sim. Tem tudo para ser o primeiro mundo, por mais que pense que não, mas a gente hoje é um país que está em evolução. Então precisa também você chegar e melhorar essa lei. Você ter condições de você ter um tratamento diferenciado, né? Porque existe a pesquisa criminal. A pesquisa criminal sabe que o cara tem aquela tendência, né? Já cometeu o crime, tem a pesquisa criminal, tem uma série de coisas, tem os antecedentes e nada ocorre, né? Enquanto isso, está o policiamento na rua se desgastando, né? Tá fazendo as apreensões, está levando as pessoas para a delegacia e no final a gente sabe que a cadeia não está completa ainda. É verdade. Ela precisa melhorar. É verdade. Né? Ela já melhorou muito, porque antes nem isso tinha. Mas de 2008 para cá a coisa evoluiu muito. E aí eu disse no começo, não pense que a lei vai parar, ela vai aumentar. Sempre ela tem uma marcha para frente, né? Porque quando você trata de trânsito, aí eu digo para todos os ouvintes, minha gente, problema de trânsito não é só um problema de segurança viária, não. É um problema de segurança pública, certo? O crime anda sempre de rodas. Dificilmente o crime anda a pé, né? E é um problema também de saúde pública, né? Os custos e os gastos que você tem com todo tipo de custo, por exemplo, você perde a produtividade, né? Você deixa de exercer o controle da sua família se você morre, né? Então, é uma série de coisas, né? Despesas com ocupação de leitos. Eu fico pensando aqui naquela época da pandemia, como ficou o hospital de Arapiraca, entendeu? Mas muitos dos leitos do hospital de Arapiraca estavam ocupados por pessoas alcoolizadas, pessoas que cometeram um crime, né, de uma forma geral, uma queda e tal, e os leitos estavam ocupados exatamente naquele período da pandemia. Inclusive no período da pandemia nós não tivemos condições de parar, porque a gente sabia que se parar era pior. A gente ia, abordava de longe, botava um teste passivo, né, que é aquele teste que a gente faz a primeira identificação, e a nossa base era isso, vamos tentar esvaziar os leitos hospitalares. E aí você diz, olha, questão de trânsito, questão de segurança pública, questão de saúde pública, entendeu? E é muito importante que a gente tenha esse pensamento. O pensamento não é só a questão policial, não, é a questão de saúde também. Sim. Da pessoa viver mais, da pessoa estar mais tranquila. Você imagine que se você for saber daqueles 66 lá, da unidade de emergência do Agreste, com certeza tem 2, 3 óbitos ali nesse final de semana, nesse que tinha 66 pessoas lá. Sim, é verdade. Tem 2, 3 óbitos, não quer dizer, perdeu a cabeça da família, perdeu um filho querido, não é? E às vezes as pessoas precisam, será que só vão entender quando tiver a fiscalização pesada na rua? Só a fiscalização não resolve. Tem que ter a questão da educação, a questão da engenharia, que a gente chama também de segurança viária, né? E a questão da fiscalização, né? E a gente lamenta muito não poder fazer tudo, mas vamos fazer o nosso trabalho, o nosso papel vai ser feito. Até o final do ano a gente tem mais ou menos aqui algumas operações, 6 a 7 operações aqui em Arapiraca, né? Procurando guardar o sigilo, o segredo. A gente às vezes só se apresenta na hora, né? Às vezes alguém já vê a gente na estrada, a gente
Já às vezes passou direto de Arapiraca e voltou para o outro lado. Passaram direto e a gente voltou para o outro lado. E a gente sabe muito bem que é o nosso trabalho, né? Para ver se a gente consegue debelar um pouco isso. Acabar é difícil, mas a gente tentar debelar. E a gente entende a preocupação dos nossos ouvintes, né? Porque sofre o dia a dia, tem um parente, tem um vizinho que sofreu. Quem é que não tem um conhecido que teve envolvimento com álcool e direção, né? Ou como acusado ou como vítima, não é verdade? Então a gente tem muito, muito cuidado com isso. É verdade. A informação que eu tenho é que quando vocês cruzam ali Campo Alegre, Arapiraca já está sabendo que vocês estão chegando. Olha aí. Exatamente. Olha aí. Corre muito. Né? Corre muito esses grupos aí. Agora, assim, uma coisa que eu sempre vou falar aqui, né? Eu sempre fui defensor da lei dos bons costumes, sempre falo aqui da polícia. Eu sempre vou dizer que quem não gosta de polícia é bandido, porque quem não deve não teme, né? Exatamente. Eu não tenho medo de nenhuma abordagem. Eu quero revistar seu carro, pode revistar meu carro. Não vai encontrar droga, não vai encontrar nada, não vai encontrar bebida, não vai encontrar nada lá. Pode revistar a hora que quiser, o horário que quiser. Se estiver na rua, tem pessoas, Sérgio, que tem problema com a polícia da seguinte maneira: por que me colocou na parede? Meu amigo, a abordagem, você já viu como é a abordagem policial nos Estados Unidos? Ali sim, né? Você já viu como é a abordagem de policial na frente do seu carro, como era se você soubesse como era o Brasil é bonzinho, rapaz. O Brasil é bonzinho. Porque nos Estados Unidos a abordagem é com policial de frente, com a arma apontada para você, nas suas costas também, na sua diagonal. Agora não precisa atirar, claro, né? Bota a mão para fora. Sim. É assim, né, Sérgio? Bota Exatamente. A mão para fora, bote a outra mão para fora, levante e com essa você abre a porta e desce do carro. Porque para ver se você está armado ou não. É assim, você assiste aí nos filmes, que daquele jeito que você assiste nos filmes, é daquele jeito mesmo. Daquele jeito mesmo. Aí o indivíduo aqui está alterado, ou vai ver o pessoal. Um grande abraço aqui aos nossos heróis e heroínas aqui do 3º Batalhão da Polícia Militar, 7º Grupamento de Bombeiro Militar, SMTT, Polícia Civil. Sempre a gente manda esse abraço aí para essa galera aqui. Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum com a polícia, nenhum com as forças policiais, nem as forças de segurança. Que seja assim para você também. Sérgio, eu quero terminar o programa de hoje conclamando aí a sua boa vontade em conversar com o coordenador Marco Filliman, né? O presidente Marco Filliman, e também conversar com o governador Paulo Dantas. Sim. Solicitando a base fixa da lei seca em Arapiraca. Eu não sei quantas, o que precisa, de repente, uma palavra aqui com a prefeitura municipal também, na pessoa do seu executivo. Uma parceria, né? O prefeito Luciano Barbosa, que é um cara também preocupado com segurança, solícito, né? Junto com a administração municipal, para trazer uma base da lei seca. A Arapiraca vai ganhar uma sede da Polícia Federal, gente, em breve. Se você não sabia, fica... Oi? Foi instalado um totem ontem. Ontem, inclusive, foi instalado um totem aqui da SSP no centro de Arapiraca, iguais os que estão sendo instalados em Maceió, para ajudar na segurança da cidade. Então, Sérgio, leva esse nosso abraço aí, pessoal da Lei Seca, e diz assim: olha, vocês têm muita gente em Arapiraca que está ansiando por uma base da Lei Seca lá, e que essas operações não sejam feitas somente no final de semana, que elas sejam feitas também no final de semana, mas que elas sejam feitas no sigilo. O fulano de tal foi pego. Beleza, foi pego, não tem problema nenhum. Vai responder por isso, vai pagar a multa, vai pagar a fiança e pronto. Tenho certeza que os Ubers vão agradecer. Os donos dos estabelecimentos aqui, a gente deu uma ideia bacana, né? Faz isso, cara. O seu movimento vai aumentar. Porque tem muita gente que não vai beber lá no seu bar por conta disso. Pô, eu quero beber. E como é que eu vou beber? E se tiver a lei seca na cidade? Né? Você já vai ficar com o pé atrás de ir beber e voltar para casa dirigindo. O nosso parceiro em Maceió é o melhor bar de Maceió. Atrai mais gente, é o mais caro, é o bar que é conhecido no Brasil inteiro, é o nosso parceiro. Perfeito. Entendeu? E a gente tem muita satisfação disso, sempre que ele convida. Quem é? Pode falar o nome. O Lopana. O Lopana é nosso parceiro, sempre tem convite, sempre tem participação, sempre tem parceria, sempre engajado com a gente. E nunca faliu, né? Sempre, nunca. O bar dele sempre é trazendo mais gente, porque isso é importante que a gente tenha essa consciência. Afinal de contas, o proprietário do estabelecimento é a sociedade. Com certeza. É gente que pensa, é gente que gosta da coisa boa.
né? O cara não abre um bar para ter somente as pessoas lá com esculhambação, com nada. Não. Ele abre um estabelecimento desse para ter as famílias lá, para ter as pessoas de bem, para ter referência, não é verdade? Verdade. Então a gente tem muita coisa assim a caminhar, né? Tenho certeza que daqui para o final do ano a gente vem uma outra vez. Estão convidados, já estão convidados. Trazer o coordenador, o Coronel Alex, né? Que está em viagem, mas ele inclusive já trabalhou aqui em Arapiraca, tem uma relação muito forte aqui em Arapiraca. E é importante que a gente tenha isso. Essas suas preocupações, né? Na primeira reunião que eu tiver com o presidente do Detran, já vou começar a dizer, olha, existe em Arapiraca uma tendência muito forte, um grupo de pessoas muito forte, que estão querendo uma base da lei seca lá. Vamos ver como a gente pode fazer, né? Começa pequeno, vai crescendo, né? De vez em quando atua conjunto, né? Os daqui vão para lá, os de lá vão para aqui. Sim. Mas é importante que a gente tenha essa percepção. Mas eu digo, André, principalmente com tudo que a gente fez, né? A Promotoria de Justiça de Arapiraca é muito atuante, esqueço agora o nome do promotor, mas é muito atuante, é muito parceiro. E a gente precisa envolver a sociedade, entendeu? Perfeito. Nós não vamos resolver muita coisa se a sociedade não participar. E enquanto famílias, né, é importante também que as famílias tenham as suas autonomias, né? Hoje se fala muito que a família está desgastada, mas eu conheço muita família boa que continua ainda daquela mesma forma, o pai conversando com as pessoas, né? Às vezes até penalizando dentro de casa. Isso é muito importante. A gente não quer acabar, vamos dizer assim, com o deslocamento das pessoas, muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem várias situações em que a gente pode fazer esse deslocamento tranquilamente, entendeu? Tranquilamente. E isso é bom porque gera emprego, gera renda, gera segurança, né? Gera uma série de coisas. E sempre que nós formos convidados, nós vamos até aqui no programa para a gente prestar conta. Eu quero chegar no final do ano, trazer o balanço de Arapiraca. Perfeito, está convidado. O balanço de Arapiraca para a gente bater um papo. O promotor de Arapiraca, doutor Rogério Paranhos. Doutor Rogério Paranhos, né? Rogério Paranhos é muito atuante. Um abraço aqui ao companheiro Eduardo Cardeal, que apresenta aqui logo mais às 19 às 21 horas o Futebol Show, tá? E está acompanhando aqui a nossa entrevista também. E mandou aqui parabéns aqui, um abraço e também dizendo aqui que o promotor de Arapiraca, o doutor Rogério Paranhos. Obrigado, Sérgio. O promotor, inclusive, panfleta com a gente. Olha que coisa boa. O promotor de justiça, né? Panfleta com a gente. Então é importante que a gente tenha. Uma ideia bacana também, envolver a imprensa quando... Sim. Pode chamar a gente, que a gente vai panfletar também. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Vamos juntar material, trazer para cá para a gente fazer uma operação desse tipo aqui. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo, amigo, pela presença. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal da Novo Nordeste, do programa Saúde em Foco, André. E sempre estamos aí à disposição, porque o nosso trabalho, por melhor que seja, ele tem que ter essas parcerias. Perfeito. Eu que agradeço. A Lei Seca tem uma cadeira cativa aqui no nosso programa, sempre teve, sempre recebemos aqui os seus representantes, seus coordenadores. Tenente Coronel Emanuel Costa, não foi? O Capitão Emanuel. Capitão hoje, capitão. Era o anterior. Já tivemos já duas mudanças, né? E agora é o Eduardo. Agora é o Eduardo. É o Eduardo Alex. Ok. Eles sempre estiveram aqui conosco em todas as suas gestões, tá bom? Está aberto espaço sempre para a Lei Seca aqui, para a Polícia Militar, Bombeiro Militar, SMTT, Polícia Civil. Essa galera tem um lugar guardado aqui no coração da gente, porque a gente respeita a lei, quem segue a lei não teme a mesma, né não? Na segunda-feira eu vou receber aqui o doutor Marco Haddad, ele é psiquiatra paulista, tá passeando por Arapiraca e solicitou uma visita com uma visita aqui, uma entrevista no Saúde em Foco. Que coisa boa. O tema: você carrega o peso do seu conforto. Isso mesmo. Doutor Marco Haddad, psiquiatra. Gente, um bom final de semana para você. Deus abençoe a cada um. Você já sabe, se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Chame o Uber, chame o amigo da vez, né? Vai com um parente, pede para ele te buscar, mas não pega no volante não. A Lei Seca tá aí e ela não vai dar moleza para mim, nem para você não. Tá bom? Uma boa tarde e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.